Quem vai ensinar uma dica agora é a Soraya Leite. Já é de casa, né, Soraya? Já. Seja bem-vinda, viu? Mais uma vez, mulher.com. Muito obrigada. Adorei a sugestão. A gente pode Pra colocar na Páscoa porta já. de entrada, no Isso. quarto. Pode. Ou lá no cantinho da churrasqueira. Ai, fica quem lindo na tem. churrasqueira, na cozinha, né? Adorei. Pintura country é a segunda dica de arte desta segunda-feira do mulher.com. Além da base da peça em MDF, o que mais que você costuma utilizar, Soraya? Assim, o básico são os pincéis, sempre de filamento bem maciozinho, não Bem pode ser gostosinho. tem que ser bem macio, tá? O liner, que é o básico, aquele bem fininho que a gente usa para fazer os detalhes, né? O chanfrado, que é aquele angular, que ele é... O sombreado, né? Geralmente pra faz com sombra. ele. Isso. Que Uma ele parece ponta cortado. maior. Isso. Esses são os básicos, né? Perfeito. Tendo um tradicional, aquele Isso. bem fininho, o liner. Isso, liner. E o chanfrado, que facilita muito o sombreado. Isso, Tendo já esses três, você consegue já consegue fazer um bom... um lindo trabalho, um né? lindo De pintura trabalho. country. E o MDF, né? Ah, também pode fazer em outros materiais, né? Em lata, e vai do gosto de cada um, tá? Bom, então o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi o fundo. Só que uma diferença, né, nessa peça, que como eu fiz ele lixadinho, que é uma técnica de country primitivo que a gente fala, então a gente passa ou o fundo com uma esponjinha normal, Tá. pode ser até aquelas de banho ou de lavar louça, do lado de trás dela. Pega aquele lado amarelinho. Isso. Ou um rolinho também, que facilita mais ainda, né, o trabalho. O rolinho, passa 2 demãos de rolinho e já tá ótimo. pronto, né? E aí eu sempre falo, não usar o branco no country pra fundo. Sempre um tom assim, areia ou um beijinho, uma cor, tá? Uma cor clara, mas que não seja o branco. Não seja o branco, tá? Um tom de beijinho, né? É, Sempre. tá? Bom, então, sempre que eu trabalho no country, eu uso... Nesse caso, eu não lixei agora, não vou lixar depois do fundo, que é diferente esse trabalho, tá? Tá. Eu vou lixar só no rostinho, que é onde eu não quero que seja muito rústico. Então, eu venho aqui no rosto, dou uma lixadinha só pra tirar o crespinho do rolinho. Do rolinho, ele dá um crespinho, tá? Só que aqui embaixo, no resto da peça, eu não quero tirar esse crespinho, eu quero usar ele depois. Tá. Então, eu vou manter, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele pincel macio, eu vou carregar na água, sempre carregando na água, e vou colocar, no caso aqui, no laranja, que é a cenoura. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou dar uma diluidinha num cantinho, ó, pra ficar bem aguadinho. E aí, eu venho aqui na minha peça e vou aplicar, ó, é bem aguado mesmo, diluidinho. Você vê como ele corre bem. Tá? Quando acaba, você vê que não tá mais deslizando, é mais água e mais tinta. Aí, ó. É esse aguadinho mesmo. A pessoa fala, nossa, mas tá todo manchado, não tá assim, uma coisa muito uniforme, se você olhar assim de perto, mas o efeito é esse mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui ela pra mostrar esse lado, ó. Então, o que eu fiz? Aqui o laranja, o verde, e aqui eu fiz um tom de pele no rostinho. Eu já deixei sombreado, mas eu vou mostrar depois, tá? Aí, eu venho com uma lixa, se você olhar aqui, já dá pra ver o rústico do efeito que eu quero, que eu falei com a lixa. Depois que seca, dá pra observar bem, assim. Que ele é todo crespinho. Né? Aqui no verde não tá ainda, então eu vou fazer, é só passar a lixa. Sempre eu uso 3 dedos pra não dar muita força nela e não riscar a peça. E aí eu vou fazendo movimentos circulares, ó. E dei aquele rústico e ficou assim uma coisa bem suave, olha. Que legal que ele fica. Tá? Por enquanto tá fácil. Tá fácil, Até né? as pessoas que nunca pintaram, é uma dica pros iniciantes, Já é uma né? dica. Assim, pra quem é iniciante e tiver medo, aqui já tá bem legal, né? Fazendo sombreado. Mas agora vamos fazer um xadrez, que é uma textura, um efeito básico no country que a gente usa muito, tá? Então, o xadrez eu vou usar um pincel menor, também chato, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar ali na água também, sempre. E vou usar aqui num marrom mais escuro.
Vou dar uma diluída, só que o xadrez, eu preciso de mais água. Porque ele tem que ter uma transparência. O xadrez, ele não pode ser muito escuro. Então, eu carrego o pincel e eu vou tirar o excesso na bandeja também, tá? Então, eu vou virar aqui de cabeça para baixo, que eu acho mais fácil de fazer. Então, o que eu faço? Mão já apoiada, a gente tem que ter um apoio para a mão e manter o pincel em pé, ó, e vou fazendo, ó, o risquinho. É sempre bom a gente fazer ele do começo ao fim, tá? Não parar no meio do risco. Porque pode dar vai ficar falhado, né? Tá. Aí o que acontece? Quando a pessoa vê que não tá deslizando, é porque tá faltando água. Se vê que tá parando no meio e o pincel não tá indo, tá faltando água no pincel. Ó, aqui ele já faltou a água, ó, vou voltar. Ó, então isso daqui é a primeira parte do xadrez. E é bem rústico, bem tranquilo, não tem uma medida certinha, nada, né? Não usa régua. Claro que a minha mão já tem a firmeza que quem é iniciante não tem ainda. Mas é uma questão de treino, né? Prática, como né? tudo nessa vida, né? Tudo é treino. Então essa é a primeira etapa. Agora, o que eu tenho que fazer? Cruzar a linha. Então, eu vou fazer ao contrário. Claro que isso aqui tem que estar seco, para eu poder fazer ao contrário, tá? Eu já vou fazer, mas o pessoal de casa... O pessoal espera uns minutinhos, porque seca rápido também, né? A tinta rápido, tá bem aguada. Então, a mesma coisa. Eu carreguei, descarreguei. Agora, claro que como ele é mais comprido assim, então a gente tem que fazer uma linha, como eu falei, contínua. Não pode nem ficar tão reto, mas a gente tem que aproveitar, ó, e de uma vez só, tá? Não fica aquela coisa reta perfeita, mas é isso que é o legal nessa pintura, que é a rusticidade, ó. Tá vendo? Já dei o efeito xadrez. Característica da pintura calma. É muito legal. Bom, aí... Dá até pra chamar as crianças, né, no fim de semana? Dá, porque isso aqui, fazer assim, tem um pincel bem macio, que é o importante, tá? Não pode ter aquele pincel que marca muito. Aí eu vou não consegue usar, deslizar, não né? desliza. E também ele fica muito riscado. Aquele bem fininho que eu falei que é o liner, né? E a mesma coisa, tem que ser água. Eu vou fazer um aguadinho aqui, sempre. Você vê que o counter a gente usa pouca tinta, porque é sempre diluidinho. Porque senão também ele não vai deslizar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meio das duas linhas e vou fazer uma linha mais fininha. Estou usando o verde para contrastar com o verde da própria cenoura. Então, eu venho, ó, e vou fazer, ó, o risquinho, cruzando, ó. Então, eu faço isso todinho. Deixa eu fazer mais um pouquinho pra ver se ele... Vem aqui, mão firme, ó. É fininho mesmo, bem delicado. Aí depois é a mesma coisa, a gente vai esperar secar e vai cruzar a linha, vai fazer ao contrário, né? Eu venho na horizontal agora e vou... De ponta a ponta. Quem quiser, ó, pode parar, por exemplo, eu parei aqui numa linha, só para o pessoal ver. Quiser continuar, aí para ela aqui e pega e continua de novo. Claro que isso, às vezes sempre dá um defeitinho, uma emenda que não é muito legal. Mas também, como é uma coisa rústica, assim, não tem tanto... Aqui passa, né? Na pintura country, é porque assim, é o que eu falo. Tem muitas alunas que querem fazer muito perfeito. E eu falo assim que não precisa ser assim, aquela coisa medida. Que o legal dele é a rusticidade, né? Então eu uso a mão bem solta mesmo para fazer esse trabalho. Ó, já. Cenourinha quase pronta. Aqui. Vou fazer mais um. Pronto. Acabei. Aqui já tá pronto, tá? Eu fiz a mesma coisa aqui, só que daí eu fiz em tons de verde. Legal. Ah, que tá aqui. Ficou lindo, não? Ficou, né? Ó, fiz em tons de verde. Também o verde aguado, né? Bem aguadinho, só que daí eu usei só o verde e eu não cruzei com outra cor mais fininha. Usei só o pincel chatinho normal. Legal. Cenourinha quase pronta. Vou aproveitar e fazer uma pausa rápida, Soraya. E aí, voltando do intervalo, a gente dá a dica do nosso coelhinho e dicas, sinais para ficar essa peça linda. Porque daí tem uma dica, um truque com arame, esses enfeitinhos, tecido que você pode acrescentar no seu trabalho, vai enriquecer o seu trabalho, a peça.
e deixar ainda mais mimoso, Fica. ainda mais delicado. Nossa cenourinha já está seca. Já está seca. Vamos fazer o sombreado, que isso Vamos, gera muita dúvida. vamos. O pessoal fica com medo. Ai, mas Fica será com que eu vou medo, né? acertar? Vai, olha só como ela faz. Então, já terminei aqui no intervalo para poder Legal. fazer o sombreado, tá? Então, aqui, como é uma peça maior, eu vou usar um pincel maior, porque ele vai dar um acabamento mais bonito, tá? Não adianta fazer um sombreado com um pincel muito pequeno, uma peça grande, que não vai dar aquele acabamento legal. Esse é o pincel chanfrado, É, o né? chanfrado. Então, eu vou sempre carregando com água. Aí, o chanfrado, eu vou carregar e vou vir aqui num papel e vou descarregar. Só que assim, é só pra tirar o excesso da água, não é pra secar ele, tá? Aí, ó, vou tentar mostrar com detalhe. Né? Eu vou colocar a tinta só aqui na ponta dele, tá vendo? Aí, eu vou pegar uma bandeja e vou fazer um movimento aqui que é de vai e vem, que é pra tirar o excesso dessa tinta e já deixar ele pronta pra fazer o sombreado, tá? Então, eu vou pegar a ponta que tá com a tinta, vou encostar aqui na peça. O resto, como tá limpo, não tem problema, vai passar água e não vai sujar. Então, aqui eu vou fazer, vou ver se eu consigo virar bem. E aí, eu vou fazer aqui, ó, movimento de vai e vem. Aqui tá faltando um pouquinho de água, por isso que ele não tá indo muito bem. A ponta maior do pincel na ponta do nosso trabalho, bem na bordinha. E aí, eu vou dando esse movimento aqui, ó. É várias vezes mesmo que eu passo, até ele dar um acabamento legal. Sempre quando é curva, eu deixo o pincel mais deitadinho, que daí ele vai dar um movimento melhor. Deixa eu fazer mais uma vez aqui, peraí, tentando afinar. Então, a água, né? Tiro o excesso. Carregou. Carreguei aqui. Vou tirar um pouquinho aqui. Tá? Vamos fazer aqui essa ponta. Sempre assim, ó. Acabou a tinta, tudo de novo. Água, todo o processo. Não pode ter preguiça nessa hora. E aqui eu vou fazer, ó. Aqui eu sei que tem tinta pra fazer a outra voltinha, então eu posso ir. Porque eu sinto no pincel que ele tá deslizando bem e tem a tinta necessária, né? Aqui, ó, já tá acabando a tinta. Vou fazer só a pontinha. E aqui tem que deixar secar pra poder fazer o resto, tá? Perfeito. Todo aqui o contorno da nossa cenoura também a gente vai sombrear. Quer que eu faça mais um pedacinho? Vamos fazer? Vamos fazer, né? Aqui Então, você faz, né, Soraya? Faço. Vamos fazer aqui? Vamos fazer. Você faz do ladinho verde ou do ladinho... Depende. laranja? Normalmente, a gente, quando eu quero levantar, sobrepor alguma peça, tem que fazer por fora dela. Tá. Então, por exemplo, se eu quiser fazer com que a parte viradinha aqui fique mais como se estivesse por cima do verde, então eu faço por fora. Sombreado você faz aí eu no faço verde. dos dois lados também, que dá um acabamento legal também, tá? Pode fazer de um lado, depois do outro lado. Volta e faz do outro, tá? Então, vamos lá. Molhou, tirou o excesso, carregou. Coloquei aqui, tirei o excesso. Aí eu venho aqui, ó, e vou inclinar. Eu gosto de usar esses pincéis largos porque ele dá um acabamento muito legal, ó. Aqui eu faço esse lado e aí eu volto. Aí sempre, quando eu vejo que ainda tem água, eu posso colocar mais tinta, mas isso porque eu já estou acostumada, né? Ó, e fiz o outro lado, então eu tenho que fazer os dois. Em alguns casos a gente pode fazer. Ficou mais bonito mesmo, Soraya. Olha lá. Do lado verdinho e Dos dois lados. tom laranja. Não ficou? Já deu um acabamento. Aqui eu já tinha deixado pronto no rostinho dele, todinho, que eu fiz com um pele escuro, que é um tom um pouco mais escuro do que o tom que eu usei nele. Tá. Que eu usei o pele e nele eu tô usando pele escuro, tá? Aqui também eu tenho que dividir o coelhinho, então eu faço esse lado de cá. Aqui agora eu vou ter que carregar de novo, tá? Pode ir? Pode ir? Sempre carrega, né? Sempre, porque senão ele não desliza e não dá. Molhou, tira excesso d'água. Tira o excesso, tinta, tira o excesso. Só que ali, como é uma cor clara, eu vou limpar bem, ó, pra ter certeza de que ele não tá sujo onde eu não quero, vai ficar só na pontinha. Porque isso daí eu posso sujar meu trabalho, tá? E aí eu venho e faço aqui, ó. Aqui eu vou no vai e vem, ó, até... Ó, aqui eu já dividi ele, ó. Já separei ele da cenoura. E depois eu vou fazer toda a cenourinha, tá? A volta da cenoura inteirinha também. Aí, isso eu tô usando um tom só de marrom, mas aí quem quiser e gostar pode usar
Aqui um verde mais escuro, aí vai do gosto de cada um, tá? Bom, agora eu vou mostrar o rostinho, que é o que as pessoas têm a dúvida, que você comentou, Os detalhes, né? O são os olhinho, o detalhes, narizinho. isso. Uma dica do rosto, aqui eu já deixei ele marcadinho, eu vou reforçar o desenho só para poder ver bem, tá? Os olhinhos já estão marcadinhos, ó. Aqui, claro que a gente não pode deixar tão forte assim com o lápis, tá? Tem que ser bem suave. Aqui a gente fez até o pessoal de casa Isso, conseguir pra ver. poder ver. Mas em casa Em passa com a mão casa, não. bem leve. Aí eu posso usar aqui um pincel, esse chanfrado, desculpa, um liner, Line, bem fininho. bem fininho. Ou eu posso usar um chatinho pequenininho, aqui eu não trouxe, então eu vou usar Vai fininho. o fininho. Então eu usei aqui, ó, o pele escuro, diluidinho, também sempre diluidinho. Tá, e aí eu vou pintando aqui, ó, o narizinho, ó. Vou preenchendo ele. Ah, isso é fácil, é só preencher. É, só preencher. O nariz é só preencher. Ó. Eu dou uma inclinadinha no pincel, que daí ele pega bem a... Ó, preencher, tá? O olhinho também, eu preenchi. Quem quiser pode preencher com um boleadorzinho, aquele de fazer bolinha, só ir com a tinta diluidinha, tá? Aí, aqui o olhinho é como se fosse uma gotinha que a gente faz, que aquele olho, ele é inclinadinho no formato de uma gotinha, tá? A gente não faz bolinha, é gotinha no country, tá? E aí, eu já carreguei ele no preto e já pintei. Tá todo preto e Na seco. técnica da pintura country, o olhinho sempre essa gotinha, Soraya, seja no nosso coelhinho, uma menininha, ou um outro bicho, um outro tema, é sempre a gotinha, não é a bolinha. Não, e alguns combinam a bolinha, mas Tá, aí... mas a maioria, o pessoal que tá maioria começando pra não errar, é uma vai gotinha, sempre a gotinha. ou então é uma bolinha, só que a gente dá um ovalzinho. Não uma bolinha, não é mas uma bolinha um totalmente ovalzinho. tá. Oval, tá? Bolinhas quando é um bichinho, assim, uma bonequinha bem pequenininha, a gente põe 2 bolinhas. Tá. Que às vezes nem dá pra fazer oval, porque é tão pequenininho. Então combina mais com peças bem pequenas. O pessoal que tá começando, legal. pra não correr risco, Pra não correr risco. faz sempre a gotinha. Que aí Agora, vai isso dar daqui, certo. como a peça é pequena, quem não tiver esse boleador, que é fininho assim, pode usar um palito de dente, tá? Pra fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar ele na tinta branca e vou fazer 2 bolinhas, que é o brilhinho do olhinho. É uma em cima aqui e uma embaixo. É só isso. Que é o que dá o brilhinho. É um olhinho e o brilhinho do olhar. E nós temos aqui o rostinho pronto, gente, ó. Aqui já tá sequinho, prontinho, que tem essa dica, né, ó. Isso. Tá vendo? A gotinha, os 2 pinguinhos com a tinta Isso. branca. E no nariz você também dá, né, essa... Depois que ele questão seca, da eu faço luminosidade. uma luzinha só com liner e lá fazer uma vergulhinha com branco. Aqui no rostinho eu usei o giz pastel. Você pode passar com um pincel, aquele de luz seca, ou com a mão, assim, fazendo movimentos circulares, ó. Que é a bochechinha dele, ó. Tá? E tem que ser o giz pastel, né? Pode ser Eu não maquiagem consigo fazer também. esse efeito com o o blush. giz escolar, não dá Não, certo. não. Tem que ser Porque giz ele pastel é seco, ele é um... ou ele é da um maquiagem. É uma maquiagem mesmo, um blush. Tá? Agora os bigodinhos dele é o pretinho com liner. Sempre E tem um diluído. efeitinho ali, né, esse... Tem, que ele é todo onduladinho, né? Então aqui, ó. Nessa hora pode tremer, né, Soraya? Nessa hora pode. Porque daí vai ficar já onduladinho. Tremidinho, ó. Vou tentar aqui, ó. Mas é tremidinho, mas de leve, não é? Pouquinho. Não é, são ondas, tá? E aqui que é como se fosse a boquinha dele também. Aí. Só faltou um olhinho pra terminar Adorei. isso. Tá? Soraya, depois que ele estiver todo pintado, você passa algum produto nele pela questão da durabilidade ou não? Passo cera em pasta incolor. Cera em pasta incolor. Porque ele é melhor que o verniz. A cera, ela deixa acetinado e ele não deixa pegar muita poeira, gordura. É só passar um paninho, tá sempre novinho. Então, Para finalizar, eu gosto muito, você sempre coloca um detalhe do tecido nos seus trabalhos. Aqui a gente fez o lacinho do coelho. Isso, é um lacinho, fiz um Você lacinho. rasga mesmo o tecido para ficar esse ele é desfiadinho, né? rasgadinho. E é um lacinho igual de cadarço mesmo, tá? É só fazer a voltinha aqui, normal.
E aí vai ajustando ele, ó. Puxa e vai arrumando. Aqui não tem... E aí corta e tira o excesso. Assim, normal. Você cola... Você utiliza qual cola? É cola quente. Cola quente cola mesmo. quente. Aí põe um botãozinho aqui, que deu a gracinha dele, né? Que ele não tá colado, mas põe um botãozinho. Aí uma dica aqui que é o arame. Vou fazer rapidinho. É só pegar aqui um pincel e O enrolar. próprio cabo do pincel, ou É. uma caneta, alguma coisa. Uma caneta, ó. Vai enrolando. Tá? Depois que tira, aí é só puxar e ele fica aquele efeitinho lá. Faz nele inteirinho. Tá? Aqui eu vou pedir para os meninos mostrarem, gente. Tá vendo? Ele ficou todo enroladinho. Fica mais charmoso do que o arame retinho. É, fica bem mais charmoso. E eu vou mostrar aqui, gente, para vocês verem como é que ela colocou. Você fez o furinho ou ele já vem? Não, essa peça já veio. Já vem com o Já. furinho. Uhum. E aqui, E aí só pega um alicate o alicatinho e você dá uma dá essa voltinha, torcidinha. né? Você É. torce. Aí pus um lacinho, isso aqui é fio de juta. Fica só bem um bonito lacinho, também, né? Fica, Deixa eu gosto. rústico, que é a proposta, Deixa, né? O tecido, sempre escolher um tecido assim, mais uma cor não muito viva, né? Pra poder combinar com o trabalho. Ah, essa é uma dica legal, É. porque às vezes o pessoal, né, principalmente É. os iniciantes, tem muita gente, telespectador novo, ou às vezes o pessoal que assiste o programa Mulher.com um tempão e fala assim, tô com vontade de fazer, mas não faz. Então tá aqui um incentivo para você, de fato, colocar aí a mão na massa, fazer trabalho artesanal. E aí a escolha dos tecidos, sempre procurar um tom mais rústico, mais fechado. mais forte, mais, legal. Mais fechado, né? Ao quem- contrário, um vermelho escuro. Quem não tiver, uma dica é jeans, que fica legal. Porque o jeans a gente pode reutilizar, né? Aí todo mundo tem um jeans velho em casa, com uma bermuda, uma certeza. Eu uso calça. muito jeans pra Lindas peças. lacinho, pro cabelo. Parabéns mais uma vez, viu, Soraya? A muito gente agradece a obrigada. presença, o carinho, os truques, as dicas. As dicas. E o brinde pro sorteio. Falando em sorteio, vamos fazer sorteio, porque tem muita gente em casa agora curiosa, na expectativa. Será hoje meu grande dia? Obrigada, viu, Soraya? Agradeço. O pessoal quiser entrar em contato com a Soraya Leite, pode ligar, pode mandar e-mail, esclarecer dúvidas. E em breve ela volta a participar com a gente.